A música é uma grande parte da nossa sociedade. Ela une as pessoas, permite que você se expresse de maneiras novas e criativas, pode até ajudar a superar momentos difíceis. Pessoalmente, pra mim, eu não entendo. Me desculpe, sinceramente, eu nunca fui uma pessoa da música. Eu sei, me joga em um vulcão. Eu só prefiro assistir vídeos no YouTube. Eu não sei, eu gosto das cores e imagens piscando, eu acho. Tipo, eu não odeio a música, no geral, eu posso ouvir qualquer coisa, honestamente. Mas é meio que só isso, sabe? Nada se destaca pra mim e eu não corro atrás pra ir e ouvir. Se alguém por aí é como eu, você entende a dor e o desespero de quando uma conversa começa a surgir pro tópico da música. E você é impotente pra parar, não há nada que você possa fazer, já tá indo. A pessoa com quem você está falando abre a boca e você escuta enquanto eles dizem: "E tu, que tipo de música você escuta?" Eu realmente não escuto música. Tipo, nem um pouco? Talvez alguma música de videogame de vez em quando, mas só isso. Poxa, que doideira. E depois daquele tropeço convencional, a pessoa começa a falar sobre a música que gosta e você tem que, ficar lá e aceitar. Isso parece legal, eu deveria ouvir. Você está mentindo através dos agentes, não sendo convencido nem um pouco, imediatamente esquecendo cada informação que tentaram passar. Mesmo que eu quisesse pesquisar mais tarde, meu cérebro é tipo: tira isso daqui imediatamente. Temos que abrir espaço para o ensaio de 4 horas do vídeo sobre Fred Fazbear. Basicamente, eu não me conecto à música do mesmo que as outras pessoas e ninguém, incluindo eu, está feliz com isso. Olha, eu tentei contribuir do meu jeito, mas ninguém ouve o tema Tease Land do Mario Kart no seu tempo livre. Que bom, ninguém acredita em mim. Agora, uma nota sem relação nenhuma. Um tempo atrás eu queria ter um hobby que se fosse divertido e ativo ao mesmo tempo, porque eu não me mexo se eu não tiver um incentivo. E isso não é bom. Eu gostaria de estar totalmente funcional aos 30. Então, depois de um pouco de busca pela alma e cavar no frasco das ideias antigas, eu decidi experimentar o DDR. Eu tenho o DS-Pad, baixei algumas músicas divertidas de game e aberturas de animes para o Dance Dance Revolution 2. E eu realmente entrei nisso, foi tipo a época mais ativa que eu tive desde o ensino médio. Eu tava fazendo cardio por horas. Quem sou eu? Depois de tocar meu lote de músicas personalizadas por alguns meses, eu decidi baixar algumas coisas novas. Foi aí que eu pensei casualmente comigo mesma: será que tem algum top musical de Vocaloids? Agora, para começar uma tensão completamente nova novamente. Vocaloid é um sintetizador de voz, blá 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 blá. Basicamente são vozes de um robô que você controla para escrever músicas. E tem personagens diferentes com base em qual voz você usar. E o exemplo mais comum, que você conhece, que você ama, é a Hatsune Miku. Sim, sintos pessoal, estamos finalmente falando sobre Hatsune Miku. Minha amada. Minha história com a Hatsune Miku tá um pouco espalhada. Eu realmente foquei nela no ensino médio. Não me lembro exatamente como, mas eu provavelmente passei por algumas das suas músicas populares enquanto eu navegava no YouTube. E algum dia, de qualquer maneira, eu estava obcecada. E essa foi a primeira instância de mim eu realmente ouvindo música, que, como você sabe, foi inovador. Eu amei tanto a Hatsune Miku que nos meus últimos anos das aulas de inglês, meu professor disse para escrever uma apresentação de PowerPoint sobre qualquer coisa que quiséssemos. A maioria das crianças falou sobre como acabar com racismo ou reciclagem ou algo assim, mas eu decidi que a minha apresentação seria sobre a garota Hatsune Miku. Você sabe, tão moralmente importante quanto acabar com o racismo e prevenir o aquecimento global. É claro, eu disfarcei com uma apresentação sobre shows de holograma seria um futuro da nossa música ao vivo, mas realmente foi uma desculpa para falar sobre a Hatsune Miku, porque eu precisava muito dessa saída. Eu era bem solitária. Eu nem tenho certeza de como eu criei coragem de fazer uma apresentação em primeiro lugar, porque eu era a garota tímida das artes que nunca conversou ou saiu com ninguém. Foi uma escolha ousada pra mim falar sobre algo considerado tão estranho e nerd na época. Comecei a minha apresentação e imediatamente fiquei tipo: ai meu Deus, o que diabo eu tô fazendo falando sobre um ícone pop japonês holográfico na frente dos meus colegas? Eu me arrependo de cada momento em que eu não me impedi de chegar até aqui. E depois de passar um vídeo viral de World is Mine para minha classe, uma das garotas populares disse tipo: legal, podemos ver outro? Eu pensei que ela tava tirando sarro de mim, então só sentei. Apesar de eu amar a Miku naquela época, a minha ansiedade levou a melhor em cima de mim e eu lentamente me afastei dela. Porque eu não queria me sentir uma antissocial. É um mundo de cão quando você é adolescente e você sabe disso. Estávamos tentando sobreviver lá fora. Desculpa, Miku, eu fui fraca. Avançando pra Jaden atual, eu cresci um pouco e estou mais confiante. Aprendi algumas lições de vida. Eu não estou cercada de adolescentes inseguros 24 horas por dia. Agora eu estou sentada na frente da tela do meu computador com uma escolha. Devo escolher mais uma vez me reprimir de seguir um ninho? Um interesse comum? Por causa de seguranças?
Ou vou escolher a autocura e o crescimento e me permitir descobrir o mundo de uma popstar virtual japonesa que eu ouvi muito na adolescência para jogar DDR também. Aumenta o som! Comecei a baixar as músicas que eu ouvi anos atrás e encontrei algumas novas. Eu estava explorando e cada vez mais e mais envolvida com a música que escolhi e não ouvi por medo de anos atrás. Eu estava florescendo. E assim que começou. Eu não sabia na época, mas esse foi o primeiro passo para uma hiperfixação como nenhuma que eu já experimentei. Hatsune Miku estava me mostrando como realmente apreciar a música. Eu a ouvia sempre que estava no carro, constantemente procurando novas músicas e artistas para adicionar na minha playlist, até ouvindo enquanto trabalho ou jogo videogames, o que eu praticamente não fazia. Meu mundo estava mudando e era tudo por causa dela. Não era apenas música, mas também diretamente sobre a Hatsune Miku. Nunca fui colecionadora de bonecas, mas comecei a comprar tantos bonecos da Hatsune Miku que tive que fazer uma estante personalizada no meu escritório só pra mostrarem todas. Cara, uma faca de 2 gumes gostar de Hatsune Miku, porque os fãs estão sempre sendo alimentados. Nova Miku isso, nova Miku aquilo, bonecas lindas saem praticamente todo mês. O que eu devo fazer? Não comprá-las? Toda casa precisa de pelo menos uma Hatsune Miku. É uma regra Feng Shui. Também um grande erro da minha parte. Quando eu instalei minha estante da Miku, eu queria que ela ficasse acima do meu computador. Ficou ótimo, exibi elas muito bem, mas quando estou sentada na minha mesa e quero olhar pra cima e admirar minhas figuras, tudo que eu vejo são um ângulo de baixo da saia. E eu me sinto muito mal por isso. Desculpe, Miku, não estou tentando desrespeitar, eu prometo que foi um erro de cálculo da minha parte. Então sempre que eu estou na minha casa, eu só não olho pra cima. Como a maioria de vocês provavelmente sabe, a Pokémon convidou Jacob e eu para o Japão para assistir o Campeonato Mundial de Pokémon em agosto. Foi super divertido e o vídeo dessa viagem já deve estar no ar, se eu tiver planejado isso direito, se não, ups. Mas o Mundial também coincidiu com algo incrível. O Magical Mirai, também conhecido como um dos maiores eventos e concertos da Hatsune Miku. De todos. Temos que ir! Já que virei uma super fã da Miku, se tornou um dos meus maiores sonhos vê-la ao vivo em um show. Quem sabe quando teríamos uma oportunidade perfeita quanto essa? E se ela me convidasse para os bastidores e virássemos amigas? Imediatamente tentei comprar ingresso, mas não entendi como que compra ingresso no Japão. Então a Emily acabou tendo que me ajudar. Também foi quem me contou sobre o show. Em primeiro lugar, muito obrigada, Emily. Minha heroína, minha deusa. Conseguimos os ingressos, mas não de verdade. Porque se você não sabe, a forma como o Japão faz a maioria dos sistemas de ingressos online é por meio de um sorteio. Sim, loteria aleatória. Não importava quanto de dinheiro eu estivesse disposto a gastar para conseguir aqueles ingressos. No fim das contas, éramos apenas como aquelas bolinhas numeradas naquele bingo giratório. Meses se passaram enquanto eu aguardava ansiosamente nosso destino. Então um e-mail aparece na minha caixa de entrada. Eu abro escaneando rapidamente demais para entender qualquer conteúdo até meus olhos verem. Ingressos obtidos com sucesso! Vamos ver a Miku! De repente a minha vida tinha cor novamente. Isso que é viver. O ar parecia mais puro, o sol estava sorrindo, brilhando até eu sorrir de volta pela primeira vez. Algo cheirava torrada. Você não tinha ideia de como eu estava animada, eu não sei porquê. Eu amo a Hatsune Miku tanto quanto eu a amo. Mas ela se tornou um dos pilares do meu ser. Vamos pular para o dia do show. Jacob e eu estávamos no Japão, estávamos prestes a chegar no centro de convenções. Eu me lembro de olhar pela janela do táxi e ficar tão animado a ver as pessoas vestindo suas camisas da Miku, kimonos, eles tinham até bolsas da Miku. Eu senti que finalmente estava entre meu povo. Chegamos lá, entramos no centro de convenções e uma espécie de explosão da Miku nos atinge. Estátuas gigantes da Miku e posters, estandes cheios de mercadorias da Miku, quase todo mundo vestido da cabeça aos pés com roupas da Miku. Vi pessoas com carrinhos da Miku para guardar todas as coisas da Miku que estavam comprando. Imediatamente eu quis correr por aí e olhar tudo de uma vez. Houve várias vezes em que Jacob me perdeu porque eu simplesmente começava a andar em direções diferentes como uma mariposa Miku. Passamos algumas horas olhando e comprando coisas e gastando muito dinheiro. Mas começamos a nos preparar para o show ao vivo. Eu estava super eufórica a esse ponto, ela estaria bem na minha frente. Encontramos nossos lugares e, cara, estávamos muito perto do palco. Especialmente para lugares escolhidos aleatoriamente. Eu não posso acreditar o quanto perto estamos da Hatsune Miku. Eu sabia que desde o início eu ia chorar de cara. Se você não sabia, é bem comum ter bastante luzes especiais da Miku que você pode digitar no ritmo da música que estiver tocando. E você pode até mudá-las para a cor coordenada do Vocaloid que está tocando no palco no momento.
Eu só tinha aprendido sobre isso assistindo vídeos no YouTube do show dela até agora. Eu realmente tenho que dizer que foi divertido ver as pessoas antes do show aquecendo os braços e praticando esses movimentos com os bastões de luz. Realmente levam Hatsune Miku a sério e eu respeito muito isso. Algumas pessoas estavam usando 4 bastões de luz e o recorde que eu pessoalmente vi foram 6. Eram quase um Wolverine da Hatsune Miku. Mas foi uma grande frustração também. Porque Jacob e eu tentamos comprar alguns bastões para nós mesmos no Sparrow, mas estava tudo esgotado. Então não conseguimos nenhum e foi meio constrangedor. Logo as músicas da Miku que estavam tocando no local começaram a ficar muito mais altas e as luzes da casa diminuíram. E cara, ver as luzes se apagarem e o brilho azul de todos os bastões emanando juntos para iluminar a sala, honestamente, me fez chorar. Eu acho que eu nem percebi o quanto eu amava Hatsune Miku até aquele momento. E estar completamente rodeado por pessoas que amam tanto quanto eu e ainda mais. É isso que significa gostar de música, não é? Experimentar esses momentos sendo completamente engolfada por uma comunidade toda conectada por uma única arte. Agora entendo. É lindo. A sala brilhava com o azul da Miku e todos estavam torcendo e agitando seus bastões luminosos antecipando sua aparição. Todos os Vocaloids foram introduzidos um a um com um texto na tela holográfica. Meiko, Luka, Kaito, Kagami Rin, então... Hatsune Miku! O povão foi à loucura. Já podia sentir as lágrimas vindo. Uma pequena explosão digital aconteceu. E ela estava lá, bem na minha cara. Ela começou a cantar e Jacob e eu estavam torcendo e pulando com o resto da multidão. Quando ela cantou algumas músicas, Jacob e eu estávamos se sentindo excluídos por não termos bastões de luz para agitar. Então pegamos nossas pelúcias da Miku e isso foi muito melhor. No final do show, Jacob estava até segurando 2 Mikos. Depois de algumas músicas, Miku desapareceu e outros Vocaloids tocaram algumas de suas músicas. Honestamente, não os conheço tão bem, mas eu estava familiarizada com a maioria das músicas que eles tocaram. E mesmo assim, eu estava me divertindo muito. Foi bom não lutar contra as lágrimas o tempo todo também. Aí, amigo voltou. E eu... O show continuou e aprendemos alguns movimentos legais de bastão de luz substituído por pelúcias de amigo, é claro. Tem a clássica torcida com o braço no ritmo fora do ritmo, o movimento de torcida no ritmo, e até mesmo os movimentos avançados com o ritmo duplo no ar. E vou dizer, fazer todos esses movimentos com bastão luminoso foi honestamente um treino maluco dos braços, como se a gente estivesse trabalhando bíceps e ombro por 2 horas seguidas. Imagina Beat Saber mais alto na postura e com quase nenhuma pausa. E se você não se dedicar, Hatsune Miku vai achar que você odeia ela. Queria mencionar que nos shows de Vocaloid, obviamente eles têm uma gravação dos vocais, porque... Bem, você sabe, mas todos os outros instrumentos eram absolutamente reais. Havia uma banda ao vivo tocando todas as músicas durante todo o set. No meio do show tem até um momento de apreciação mostrando todos os membros da banda pelo nome, acompanhado de um pequeno solo que cada um tocou. Sou uma grande fã de baixo e adoraria aprender a tocar um dia. Eu sei que os baixistas são super negligenciados, porque todo mundo quer ver os guitarristas legais. Então eu prestei mais atenção ao baixista da Miku. Ele definitivamente percebeu que eu estava torcendo por ele, porque provavelmente eu podia ver que todos estavam olhando para os guitarristas, e eu era a única que realmente estava olhando para eles. E o baixista deu um grande sorriso e levantou seu baixo para mim. Foi um momento da hora. Aprecie seus baixistas, pessoal. Eles precisam. E o show continuou. Havia lasers, fogos de artifícios, trocas de figurinos divertidas de todos os Vocaloids, ótima setlist, um salve pro casal da nossa frente, que estava lá com a namorada e definitivamente mais animado do que ela. E finalmente chegou o bis. Tivemos que convencer a Miku a tocar mais uma música. Sabe como é? Pelo menos nos Estados Unidos as pessoas estão torcendo, gritando por um bis. Bem, no Japão é tão quieto e educado. Eles estavam dizendo isso como uma sugestão. Era tão quieto, meio que uma longa sessão de aplausos com um sussurro de... Miku, Miku. Tipo, se eu fosse a Hatsune Miku, eu teria me questionado se eles realmente queriam um bis. E também nós pedimos o bis por 5 minutos seguidos. Eu já estava convencida que ela já tinha saído do prédio. Mas então ela voltou para essa última música. Foi incrível. Ela estava com seu traje mágico do ano. E acabou. Eu só fui em um show em toda a minha vida, e foi porque um amigo da minha faculdade tinha ingresso e acabou me convidando. Eu nem conhecia a banda na época. Era um grupo aleatório chamado Fall Out Boy ou alguma coisa assim.
Eu poderia ter ido a 1 milhão de shows e ainda diria que esse foi o melhor show que eu já fui em toda a minha vida. Eu amei a energia, amei o quão apaixonados e animados estavam por lá. Eu quero ir a muitos outros shows dela. Foi um grande evento pra mim e eu quero revivê-lo de novo e de novo. Você pode achar estranho ou não entender, é só uma garota robô holográfica, certo? Tá tudo bem. Se você não conseguiu encontrar isso no Vocaloid, espero que todos tenham a oportunidade de se conectar a uma outra comunidade para aproveitar, assim como encontrei com a Hatsune Miku. Porque momentos como aquele show são tão incríveis que me sinto tão sortuda por ter estado lá. Só quero que todos experimentem algo assim em sua vida.